A paz, Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui hoje para contar para vocês como que aconteceu a minha conversão. E por que que eu tô trazendo esse testemunho hoje? Porque muitos pais, né, vêm pedir oração pelos seus filhos, pedem para mim, para o pastor, no grupo de intercessão, né, eles deixam seus pedidos e às vezes acabam desabafando, contando ali como que se encontram, né, essas pessoas. E então, quando eles falam ali, muitas vezes eu me identifico de como era a minha vida antes da conversão, né? Antes de eu conhecer o Senhor Jesus. Mas eu tô deixando esse vídeo aqui para que essas pessoas elas tenham isso como incentivo, um ânimo, né? Para que elas se sintam mais esperançosas, né? De que Jesus ele vai, no tempo dele, alcançar essas pessoas. Então, eu tô gravando esse vídeo para que você continue perseverando na oração, né? E na fé, crendo de que o Senhor ele pode transformar, ele pode mudar. Amém? Bom, para quem não sabe, meu nome é Camila, sou esposa do pastor Jonathan, tenho 25 anos e faz só 5 anos que eu me converti, faz bem pouquinho tempo. E antes de eu me converter ao evangelho, eu era católica, né? Fui criada desde pequenininha no catolicismo, fiz catequese, primeira comunhão, as demais coisas que tem lá. Cria em tudo, né? Que era feito lá dentro, em tudo que se dizia a respeito ao catolicismo eu cria. Cria naquilo como uma verdade absoluta, tanto que eu desprezava quando as pessoas vinham falar sobre o evangelho para mim. É, e, e eu não tinha conhecimento, né, do evangelho. E, e então, antes de me converter, eu vivia assim, desde a minha adolescência até os meus 20 anos, acho que como a maioria dos adolescentes de hoje em dia, né, indo pra bagunça, pra farra, pra baladas, bebedice com os amigos, todo final de semana, assim, né, sem se preocupar com as coisas, sem ter noção das coisas, né, e, e até que foi assim, até que eu conhecesse a Jesus. Bom, a minha avó se converteu, eu acredito que quando eu tinha uns 17 para 18 anos, a minha avó se converteu. Minha avó também era católica, eu fui criada pela minha avó desde criança. E a minha avó se converteu, começou a ir numa igreja quadrangular, aceitou Jesus, se batizou. E desde então as coisas começaram a mudar, né? Dentro da nossa casa, assim, né? Minha avó começou a mudar. E começava a falar de Jesus pra mim, começava a falar as coisas de Deus. Só que eu não dava atenção, né? Tipo, eu escutava por um ouvido e soltava pelo outro, respeitava aquilo que ela estava dizendo, mas por eu não ter noção, por eu não conhecer aquilo que ela estava dizendo, eu achava assim que era bobagem, que nada a ver, né? Que era coisa dela. E então a avó ali sempre orando, né, pela minha conversão, trazia óleo ungido, me ungia, o pastor consagrava água lá pra mim tomar, eu tomava, só que tudo aquilo eu pensava assim, que eu acreditava assim, que ela tava me abençoando, mas não tinha noção. Aí minha avó me convidava para ir para os cultos, eu não ia, sempre arranjava uma desculpa, né? Eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade de noite, então daria para eu ir no domingo. Mas daí quando era domingo, dia de ir, na época eu tinha um namoro, né? Eu pegava e ia para casa desse namorado, só voltava na segunda-feira. Aí quando tinha célula na minha casa, geralmente eu tava chegando na hora que tava iniciando ali, né? Eu chegava em casa, aí eu tomava um banho e ia pra faculdade. Ou às vezes eu não tinha aula, em vez de eu ficar ali, eu pegava e arranjava alguma coisa pra me fazer, saía. Quando minha avó vinha dos cultos e contava pra mim, assim, sobre as coisas que tinham acontecido no culto, que o pastor tinha pregado, né? Tá bom. Ou se ela contava, teve um pastor, um missionário lá que orou por mim, revelou isso, isso, eu achava que era bobagem, ou às vezes falava, Deus mostrou que tinha isso e aquilo aqui em casa. Daí eu falava, nem me conta que se a senhora me contar eu não vou ficar aqui, eu vou deixar a senhora sozinha aqui, eu vou sair, porque eu tinha medo, né? Na época eu tinha medo. Aí, aí eu fazia essas coisas, assim, sabe? Não dava bola, não dava atenção, minha avó falava pra mim, eu achava que tudo era bobagem, que tava tudo certo com a minha vida. Até que um dia, eu tava no Facebook, né, de madrugada, e daí o Jonathan, ele era meu amigo no Facebook, só que a gente não conversava, não tinha contato nenhum. Apitou lá, né, a conversinha dele. Fui abrir, tava um texto, esse texto tipo um poema, assim, e eu fui lendo, e tudo, sabe, que tava acontecendo na minha vida, tudo, tudo, tudo.
Só que coisa que só eu sabia, ninguém sabia. Aí eu fiquei, meu Deus, como que ele sabe disso? Aí eu peguei, eu já escrevi, como que você sabe disso? Aí ele pegou e falou, eu não sei de nada. Daí ele falou, é Deus que sabe, Deus que me mandou eu mandar pra você, algo assim. Daí ali eu comecei a chorar, porque até então eu acreditava em Deus, né? Eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus, só que eu achava o quê? Que Deus era um cara, né, que tava lá em cima, a minha visão de antigamente, né? E tava lá e a gente ia, um dia ia pra lá com ele, todos iam, na minha mente, né? Todos nós íamos. E daí, quando eu recebi aquela mensagem, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, tipo, o que tá acontecendo? Então, Deus realmente vê as pessoas, então Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente sente, então Ele realmente tá aqui comigo. Começou, sabe, tipo, muita informação na minha mente naquele momento. Aí, eu fiquei assim, muito impactada. Fiquei, meu Deus, Deus existe, Deus me escuta, Deus me vê, Deus sabe o que eu penso, o que eu sinto. E daí eu comecei a chorar, de soluçar, vocês não fazem ideia, comecei a tremer, fiquei a madrugada inteira assim, até me ajoelhei. Aí, que na época isso não era meu costume, né? Aí, daí eu conversei com uma pessoa, né, que era evangélica na época, e ela começou a falar, Camila, Deus é assim, até me mandou uns vídeos lá, uns negócios, comecei a ver. Daí, respondi a mensagem do Jonathan, realmente é isso que tá acontecendo na minha vida, tá. Aí ele pegou e falou, vem fazer uma visita num culto, venha domingo, né, isso era sábado, hoje tem culto, venha, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, tá bom, então, qualquer dia eu apareço, falei assim. E antes disso eu já tinha encontrado ele na padaria, uma vez ele falou, aparece lá na igreja, tá bom. Só que na minha cabeça é tipo, que igreja? Não vou à igreja nada. Aí fiquei a madrugada inteira assim, fui dormir de manhãzinha, aí acordei, minha avó tava fazendo café, fui contar pra ela essa experiência que eu tive, né? Essa visitação aí de Deus que aconteceu comigo. Aí comecei a contar, vó, a senhora nem sabe, vó, o que aconteceu. Comecei a falar, daí começava a falar e chorava, daí parava, falava de volta. Daí minha avó só ouvindo. Daí minha avó, meu Deus, Camila, é isso que eu tô falando pra você todo esse tempo, que eu falo pra você todo dia isso, e você não me escuta. Daí eu falei, não, vó, mas eu não tinha noção, Deus falou comigo, a senhora não tem noção. Eu começava a falar assim, né? Eu começava a chorar. Daí eu falava, o Jonathan falou pra eu ir na igreja, que vai ter culto, só que eu não quero ir, porque, daí eu só vou hoje, depois nunca mais vou. Aí as pessoas quando me vê na rua vão ficar sempre perguntando. Aí ela, mas vá, Camila, não quiser ir na dele, vai lá na minha. Daí eu fiquei assim, tipo, na minha cabeça eu pensava, eu vou lá hoje, depois eu nunca mais vou, porque eu pensava que eu nunca mais iria mesmo, sabe? E também assim, porque eu pensava, vou continuar vivendo minha vida, né? Aí tá, daí teve uma amiga lá em casa, contei pra ela o que tinha acontecido, ela riu, debochou, né? Falou que, que devia ter sido alguém que contou pra ele, não sei o que. Daí eu falei, não tem como, porque só eu sabia disso. Aí eu fui, acabou que fiquei me enrolando, daí fui pro culto. Aí fui nesse culto e daí, ainda nesse dia eu tinha um relacionamento, esse relacionamento tinha terminado. Aí essa menina queria que eu fosse pro Show Panas com ela. Show Panas é um lugar aí, uma baladinha que tem aqui na cidade. Aí ela falou, tá, fulano vai pra tal lugar e você vai pra igreja, você é uma... Daí me chamou, tipo, uma boba mesmo, né? Aí eu peguei, tá, não, mas eu vou pra igreja, eu vou lá. Aí fui. Aí logo depois eu já reatei esse relacionamento também, mas daí eu fui no mesmo dia, acho. Aí eu fui pra esse culto, chegou no culto, entrei e tudo, né? Pensei, Senhor, o que eu vim fazer aqui, né? Com a mentalidade que eu tinha na época. Aí começou a tocar os louvores, Deus falando comigo. Chorava de soluçar, igual uma criança. Na palavra, tudo, eu chorei o culto inteiro. E quando eu choro, o meu olho fica inchado, eu fico assim, sabe? Eu fiquei desse jeito. Aí, ao final, ao término do culto, eu fui no banheiro e já tava me preparando pra vir embora. Aí o Jonathan passou por mim e falou, posso orar por você? Ele era missionário nessa igreja, não tínhamos contato algum. Daí eu falei, tá, pode. Aí ele começou a orar, né? Daí nisso Deus começou a falar. Começou a falar assim, você vai ter filhos sim, você vai ter filhos sim, você vai ter filhos sim. Falou 3 vezes. Você vai casar, eu vou te dar um casamento lindo e uma família linda.
E falou, hoje tô tirando uma aliança de prata da tua mão e tô lançando ela no fogo. E tô colocando uma de ouro. E falou outras coisas mais. Só que nisso que ele falou, você vai ter filhos sim, eu desabei que vocês não têm noção. Porque um ano antes disso, um ano antes desse culto, eu tinha tido uns problemas hormonais, tinha ido no médico, até minha avó foi comigo no dia. E daí o doutor me examinou lá, né? E perguntou, Camila, você quer ter filhos agora? Daí eu com 19 anos falei, não, que, vixe, vai demorar ainda. Aí ele, então mais pra frente, quando você quiser, você volta e a gente conversa. Daí eu, tipo assim, conversar por quê, né? Eu falei, por que, doutor? Aconteceu alguma coisa dele? É que o teu genômetro está seco, Camila. E, e também mais coisas, né, que só podem ser avaliadas a partir do mapeamento, uns negócios assim lá que ele falou. E daí ele falou mais umas coisas que deu a entender assim que eu não teria filhos. Daí eu fiquei assim, assustada na hora. Daí ele, mas você tá muito nova ainda, Camila. Quando você quiser, né, como você disse que ainda bem pra frente, aí você vem, né, a gente faz todos os exames, tudo. E daí, como eu tava com a minha avó, e eu, tipo assim, tinha receio do que ela ia falar, alguma coisa assim, eu falei, tá bom, doutor. Daí, eu peguei e fui embora. Daí minha avó me deixou no centro, né, porque eu tinha que ir pra faculdade, ela foi embora. Na frente dela eu não chorei. Ela foi embora, eu comecei a chorar, porque daí eu pensei, eu fazia estágio em escolas, eu cursava pedagogia. O dia inteiro com criança, né? Eu amava as crianças, ele gostava de estar com eles. Eu pensei, meu Deus, até então eu pensava, a minha vida inteira eu vou estar com criança todos os dias da minha vida e eu não vou poder ter filho, Deus, por quê? Por quê? Eu começava a pensar assim. Isso foi um ano antes desse culto, tá? Um ano antes desse dia. Aí, tá, só que daí depois eu guardei aquilo só pra mim, não toquei mais no assunto com ninguém e esqueci. E daí quando eu fui nesse culto nesse dia, Deus falou aquilo comigo e não tinha como ninguém lá saber daquilo. E daí ele perguntou se eu queria aceitar Jesus, né? Eu aceitei Jesus naquele dia. E eu tinha dito que pra minha avó que eu ia só naquele domingo e depois eu nunca mais ia. Eu comecei a ir todos os domingos, todos os domingos. Daí tinha culto sábado, eu comecei a ir todo sábado também. Até que chegou um momento que eu comecei a faltar até as quartas-feiras para ir no culto. Quase reprovei em algumas matérias, por falta de sabedoria minha, né? Mas aquela sede, assim, aquele desejo, né? Tá na presença de Deus. E, e daí, só que olha só o que aconteceu. Eu comecei pra igreja, mas eu não deixei de fazer o que eu fazia antes. Eu continuei indo pra bagunça, pra farra, pras bebedices, né? Nós fumávamos narguilé, né? E outras coisas. E eu continuei fazendo aquelas coisas. Minha avó falava pra mim, só que minha avó também nem tinha noção muito do que eu fazia, porque eu tinha um namoro firme na época e ela deixava eu ir pra casa desse namorado. Eu passava o final de semana inteiro lá, né? Daí de lá a gente saía, né? Tudo. E ela nem sabia, voltava só na segunda. Aí eu continuei fazendo as coisas, só que ela falava pra mim, Camila, isso é errado, agora que você tá indo pra igreja, não sei o que. Eu falava, não tem nada a ver, eu não tô fazendo nada errado, não tô fazendo mal pra ninguém. Por que que isso é pecado? Nossa, não entrava na minha cabeça. Eu pensava que tava tudo de boa, que eu tava certa, que eu tava vivendo certinho. Até que ela falando, outras pessoas ao meu redor falando, eu não ouvia, eu não aceitava. Até que Deus começou a me fazer passar por situações para que eu despertasse, para que eu me arrependesse, para que eu decidisse mudar. Aí teve um dia que daí eu fui parando aos poucos de beber. Teve um dia que eu tinha saído e as pessoas lá estavam fumando cigarro e eu fumei. Só que eu já tinha fumado outras vezes e nunca tinha acontecido nada. Nesse dia eu fumei e no outro dia eu acordei com a minha gengiva toda escura, toda roxa. E daí eu fiquei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa comigo. Já achava na minha cabeça que tava com alguma doença, com alguma coisa. Comecei a me desesperar. Aí comecei a pedir perdão pra Deus. Deus, Senhor, eu não vou mais fazer isso. Aí ali Deus, tipo, me sacudiu e eu não fiz mais. Aí eu inventei uma viagem pra uma ilha aqui na região. E minha avó, não, você não vai, você não vai. Daí eu falei, eu não tenho, tipo assim, como que eu não vou, né? Sou maior de idade, trabalho, tenho meu dinheiro, eu vou sim. Aí temei com ela e fui. Pra que eu fui pra esse lugar? Nos perdemos, né, na ilha, nas trilhas ali, né, na mata. Ficamos a madrugada toda praticamente perdidos. Numa escuridão, não tinha para quem ligar, para quem socorrer a gente ali. Fiquei com muito medo, porque eu achava que a qualquer momento ia acontecer algo com a gente,
comigo, com os meus amigos, né, que estavam comigo. E daí, quando eu voltei, comecei a contar pra minha avó toda a situação, que não dá pra contar em detalhes aqui, né? Aí minha avó falou, Camila de Deus, eu fiquei a noite inteira orando por você. Quando eu dormi, eu sonhei e eu tava num lugar, numa mata perdida, assim, 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 assim. Tudo que ela contou era igual tava acontecendo comigo. Só que ela falou, aí de repente, quando eu finalmente conseguia sair daquele lugar, vinha uma lama, um barro, e vinha com tudo, derrubando tudo aquela lama, e só que depois que saía toda aquela lama, saía uma água cristalina. Aí, e desse dia eu já voltei, meu Deus, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso, né? Aí voltei tudo quando ela me contou esse sonho, na época a gente não tinha entendimento, né? Daí depois a gente entendeu que o barro, aquela sujeira, né? Aquilo ali era tudo a sujeira, né? Os pecados, a vida que eu tava levando, e saindo aquilo veio a água cristalina, né? Eu abandonando aquela vida, vinha a purificação do Senhor. Aí eu parei, até essas pessoas eu comecei a me distanciar delas, elas de mim, e eu comecei a ir para todos os cultos, ouvir a palavra de Deus, né? Eu sentia muito a presença de Deus nos cultos, eu chorava, ficava de joelho e foi ficando cada vez mais impactada. E daí esse relacionamento que eu tinha na época, esse rapaz terminou comigo e eu fiquei desesperada, chorando, meu Deus, adolescente, né? Fiquei até sem comer e, e daí eu fui, não conversava com o Jonathan, mas daí eu fui e peguei e mandei uma mensagem pra ele, acho que no Facebook mesmo. E falei, você me entregou uma revelação de que Deus tava tirando uma aliança de prata da minha mãe, colocando uma de ouro, que eu ia casar, né? Só que o meu namorado terminou comigo, então como que eu vou casar se ele terminou comigo? Daí ele falou, Deus disse que você ia casar, mas Deus não disse com quem. Deus fez a promessa pra você. E não quer dizer que seja ele. Daí ali veio uma paz no meu coração. Eu que tava assim sofrendo por aquela pessoa, depois daquele dia veio uma paz, saiu do meu coração aquele sofrimento. Daí começou a passar um tempo e daí eu não voltei mais, né, com essa pessoa e daí a gente começou a conversar. Eu e o Jonathan começamos a conversar e só que nada demais, a gente só conversava assim normal. Aí teve um dia que ele me convidou pra ir pra um culto, eu fui, daí depois disso a gente começou a meio que sentir algo um pelo outro. Aí, daí a gente começou a se conhecer, né, começou a namorar, daí começamos a namorar, né, daí a gente resolveu namorar mesmo, e, e daí a gente casou, né, hoje em dia a gente tem o Theo, o Efraim, que vocês sabem, e isso foi tudo muito rápido, foi tudo, sabe, muito, muito rápido mesmo. E daí depois de um tempão que ele me contou que ele viu na mão, quando ele viu a aliança de ouro na mão dele, na minha mão, ele viu na mão dele também. Só que ele não quis contar. Ele não quis contar porque na hora ele não pensou, eu vou casar com ela, não pensou isso. Ele achou só que era Deus mostrando um casamento, né? Mas Deus estava mostrando ali pra ele que era com ele, só que ele não me contou. E e daí a gente já faz 5 anos, né, que a gente tá casado. A gente tem o Theo, o Efraim, né, para quem não poderia ter filhos. E hoje aquela pessoa que não acreditava, né, no evangelho, que desprezava as coisas de Deus, tá pastoreando uma igreja, né, junto com seu esposo. Eu vivia naquela vida, né, como eu disse para vocês, de farra, de bagunça, de bebedices, abandonei tudo isso. Eu, eu cursava pedagogia, estava no 4º ano de pedagogia. Para quem não sabe, né, na época que eu fiquei grávida, eu tranquei a faculdade, mas o meu desejo era terminá-la. Só que então o senhor veio e disse que não era necessário eu terminar, que ele não queria que eu terminasse. E, e eu era educadora em Pontal do Paraná. Eu tinha passado num concurso público com 19 anos de idade e eu era educadora lá. Tava ainda no estágio probatório, né, mas com certeza seria efetivada, né, se eu tivesse continuado com a faculdade. Só que quando Deus nos pediu para viver da obra, eu fui lá e pedi exoneração. Eu pedi exoneração, eu deixei a faculdade, deixei o trabalho e hoje nós vivemos para a obra do Senhor, né? Vivemos totalmente para Deus. E das pessoas, mas não precisava disso, mas isso não sei o quê. Não precisava para quem Deus não quer, né? Mas para nós era um querer dele, era uma vontade dele para as nossas vidas.
Amém? Então, é isso. Deixei esse testemunho aqui para que pessoas tenham essa esperança, né? Tenham essa fé de que Deus ele pode sim alcançar, ele pode sim transformar. Às vezes hoje o teu filho, o teu neto tá saindo aí pra bagunça, tá bebendo, às vezes, né, não sei, tá usando droga, né, tá envolvido com coisas erradas e não te escuta, né, não te dá ouvidos, mas no momento certo, se você continuar perseverando, Deus vai colocar pessoas no caminho dele. O Senhor mesmo vai falar com ele, né? Como aconteceu comigo. Ora dessa forma, pede, Senhor, fala do Senhor mesmo com fulano. Usa pessoas para falar com ele de uma forma que ele não vai resistir a ti e a tua voz, porque foi isso que aconteceu comigo. Quando a minha avó falava para mim, eu não dava atenção, mas a partir do momento em que eu ouvi a voz de Deus, né, que eu ouvi Deus falando comigo, que eu senti ele ali, que eu realmente me senti visitada por Deus, eu não resisti, eu me entreguei a ele e não retrocedi, né, e hoje eu tô aqui, vivendo essa vida que todos vocês sabem. Mas também porque alguém não desistiu de mim, né? Porque minha avó continuou ali orando, continuou perseverando ali, continuou crendo. Então, creia na transformação dos seus familiares. Adolescente é difícil de lidar, né? O jovem é difícil de lidar, a gente despreza, às vezes a gente não tem respeito, às vezes a gente acaba respondendo, mas não desiste. Ora dessa forma, Senhor, fala o Senhor mesmo com ele, visita o Senhor mesmo, cria situações para que ele abandone tal coisa, igual aconteceu comigo nessas duas situações que eu contei, né? Cria situações para que ele sinta nojo do que ele está fazendo, que ele tenha repulsa do que está fazendo. Cria situações para que fulano deseje abandonar essa vida, Senhor, para que ele perceba que isso só faz mal para ele. Enfim, amém, irmãos? É isso, quis contar aqui para vocês, para que vocês tivessem isso é, como um ânimo, né? Como incentivo. Amém? Deus abençoe a todos.